Queria estar contigo agora, mesmo que fosse um só instante. A solidão me apavora nesta hora cruciante. Queria estar contigo agora para matar os meus desejos, para apertá-la em meus braços e sufocá-la em meus beijos. Então, tudo começou aqui. Em 12 de outubro de 1949, eu nasci neste local. E aqui eu me criei, aqui eu comecei a crescer. E aos meus 5 anos de idade, junto com meus irmãos, eu senti a necessidade de ter uns brinquedos que a gente via falar, mas a gente não tinha como comprar brinquedos, até porque não tinha no mercado do local. Naquela época a gente não tinha bola, não tinha peão, não tinha bila, não tinha carrinho, como as crianças têm hoje. Então o único brinquedo que a gente inventou, que a gente pôde brincar, foi com esse tipo de brinquedo aqui. A gente fazia isso aqui, era a vaquinha, esse aqui era o filhotezinho, o bezerro da vaca. Aí a gente fazia um curralzinho de varetinha de bamburral e passava um bom tempo na parte da manhã ou na parte da tarde, dependendo do horário que a gente tinha, e brincava por muito tempo durante o dia com esse tipo de brinquedo. Amigo, você conhece a história. Nesse período, a escola funcionava muito diferente de hoje. A gente não sabia ainda nem assoletrar de nada, era zerado ainda. Mas ela era muito paciente e começou a dar umas aulas pra gente aqui. Só que veio mais algumas crianças de fora, formou um grupo. E normalmente criança é normal que ela seja zoadenta. E quando a gente estava fazendo muita zoada, a professora chamava a atenção das crianças para ter o comportamento normal. Caladinho, assistir as aulas direito. E como muitas vezes as crianças não tinham essa obediência, ela usava um equipamento que se chama palmatória, que muita gente não conhece. E quando a criança teimava muito, ela pegava a mãozinha, dependendo da inflação da criança, ela dava 3 bolos na mão com esse instrumento, viu? Normalmente a criança chorava e tudo, mas era exatamente a maneira de disciplinar as crianças. Aos 8 anos de idade eu perdi meu pai. E aí, com a perca do papai, a gente ficou todos pequenos, o mais novo tinha 12 anos. E aí a gente teve que correr atrás da sobrevivência e correr inclusive atrás da alimentação que dá na mesma, né? E dentro dessa alimentação a gente tem aqui o coco, o babaçu, que aqui nós conhecemos como coco de palmeira, que a gente tirava uma parte dessa sobrevivência, ou seja, era uma das matérias-primas que a gente se alimentava. A gente quebrava o coco assim, colocava ele na pedra aqui, já ia com outra pedra, quebrava assim, certo? Que a gente já abria e tirava exatamente esses favinhos que tem dentro, certo? É porque aqui quebrou muito. Que a gente já tirava ele, era muito, a gente quebrava muito coco. E às vezes a gente comia ele mesmo assim, sem nada. Mas muitas vezes a gente usava como janta. Pegava a farinha, colocava no pilão, botava ele, o favo do coco, e colocava
uma cebolinha dentro, pisava e fazia o que a gente chamava paçoca de coco. A gente começou a buscar também a caça, tinha muito aqui. Inclusive eu estou chegando aqui para armar um quixó, para pegar um ratinho que a gente chamava de pichuna na época. Às vezes pegava pichuna, às vezes pegava também até um preazinho. E a isca que a gente coloca normalmente era batata doce, ou então eles também gostavam muito de farinha de torrado. Ficava umas varetinhas aqui para ajudar exatamente na desarmação, ou seja, na queda do quixó. Do que ele vinha aqui, ele já vem, come aqui a isca ali, aí toca. A gente buscava várias opções para poder não passar fome. Chupava a própria cana, né? Muitas vezes à tardinha na calçada de casa, a gente descascava muita cana, começava a chupar a cana como alimento. E eu acho que hoje ainda estou com esse físico, agradecendo essa alimentação que foi exatamente forte, que ainda hoje a gente acha que era uma alimentação realmente forte, básica, forte. No período que eu trabalhei com engenho de moer cana, que era a fabricação de rapadura, era uma região aqui era muito frio, mas era tanto frio, e eu era um menino de 8 anos para 9. Então, devido à chuva, que era muito, eu me obrigava a colocar este surrão para poder suportar o frio, que era demais. Dava várias voltas com esse surrão. Quando terminava uma etapa da moagem da cana, eu tirava, depois colocava de novo. E era assim a rotina, todo dia. Amigo, você conhece a história daquela jovem que está ali sentada. Antigamente ela era uma senhora, mas hoje em dia a pobrezinha não é nada. Aos meus 12, 14 anos, eu tive a oportunidade de conhecer os dramas que muita gente ainda tem vontade de ver, tem vontade de ouvir, através de uma irmã minha que trabalhava em casa de família, aqui numa cidade vizinha chamada São Gonçalo, com Dona Nenê Gustavo. Ela aprendeu as comédias de drama. Como é que eram as comédias? Era em grupo, de às vezes 5 moças, às vezes 6. Elas preparavam as músicas, que já vinham de outra sequência, né, do passado, e elas ensaiavam juntas, planejavam ali umas 5, 6 comédias e faziam as apresentações. Os figurinos eram feito com papel crepom, que não tinha dinheiro para investir em roupa boa, né, assim por diante. Papel crepom, enfeitado em guareia prateada. E preparava uma sala com uma empanada, né, que cada parte, cada comédia, a gente puxava a empanada, como se fosse uma cortina. Ali em cima do palco já estava preparado aquele grupo que ia cantar a próxima comédia, né. E mais ou menos umas 5, 6 vezes por ano era apresentado no salão, sem interesse financeiro, era simplesmente para se divertir, porque naquela época o divertimento que tinha era drama, cantoria e rezado. Aí veio o momento da gente se mudar para a cidade. Quando eu cheguei em Itapipoca, eu resolvi pensar que ia ser padre. Então eu me engajei no seminário. Dom Paulo foi o primeiro bispo daqui, né? Em 1970, eu passei a fazer parte do seminário para ser padre. E através dessa morada lá com o bispo, eu conheci uma pessoa, um conterrâneo, que é marceneiro. O compadre Antônio Brandão, que ainda hoje está lá na ativa, na serraria dele. E eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com ele, trabalhei 14 anos.
conheci várias espécies de madeira, de móveis. Nesse tempo tinha uma madeira que a gente chamava pereira, que é uma madeira regional. Sempre que a gente precisava de fazer cadeira, muita cadeira para colégio, para diocese, e eu cortei muito aquela qualidade de madeira, uma madeira tipo marfim, de bom acabamento. Mas começaram a cortar muito pereira e foi terminando, a gente não encontra mais pereira. Aqui 185 graus, né? Faz borda toda espessura, faz até 4 centímetros. Aí já fica, a peça já sai, já fica capaz de fazer a montagem. Que é para utilizar mais facilidade. São duas artes que eu tenho. Essa de me apresentar nos dramas, né? Também trabalhei com dramas, ainda continuo trabalhando. É uma família, na verdade, que tem uma história de arte. Além de mim, não sou, tem o meu irmão, tem minha irmã, tem meus irmãos que participam também da mesma área, né? E a gente continua a vida. A infância querida já nos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, aquelas tais fagueiras, a sombra das bananeiras, baixo dos lares.